Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Capítulo 20, Dom Pedro II. Roguemos a Ismael, que gerencia o Brasil espiritualmente falando, sob as bênçãos de Jesus, que possa estar sempre irradiando do seu amor, da sua misericórdia, da sua paz, sobre esse nosso país abençoado, para que tenhamos força, que tenhamos o sentimento de amor pela nossa nação e por todas as nações, que saibamos vermos-nos todos como irmãos, filhos de Deus, que caminhamos pela terra, aprendendo parcelas do amor, parcela dos conhecimentos, para a grande viagem sideral, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aperfeiçoamento. E assim, que todos nós possamos entender que sob as bênçãos de Jesus e debaixo das mãos misericordiosas de Ismael, possamos resplandecer esse amor, irradiar essa luz na conquista da paz e da harmonia que todos nós devemos angariar em nossas almas. Capítulo 20, Dom Pedro II. Definitivamente proclamada a independência do Brasil, Ismael leva ao Divino Mestre o relato de todas as conquistas verificadas, solicitando o amparo do seu coração compassivo e misericordioso para a organização política e social da pátria do Evangelho. A partir desse momento a que se consolida a independência, Ismael tem essa audiência com Jesus, logicamente que aqui está simbolicamente demonstrando, para que a gente entenda que existe o ouvir o outro. As tomadas de decisões são sempre respeitadas à espiritualidade superior. Então, não é levar ao pé da letra o que está aqui, é entender que todas as decisões tomadas na espiritualidade superior têm uma ordem que deve ser obedecida, hierarquicamente falando. Então, todo o processo da independência acontece, lógico que Jesus já tinha visto, já tinha sentido tudo aquela situação, mas essa conversa fraterna entre Jesus e Ismael, é importante que nós entendamos que o Mestre está sempre pronto a nos ouvir e a nos orientar, que tenhamos sabedoria de parar para pedir os conselhos devidos ao Mestre, que ele mandará sempre um emissário até nós para nos direcionar pelos caminhos que precisamos empreender. Corriam os primeiros meses de 1824, encontrando-se a emancipação do país mais ou menos consolidada perante a metrópole portuguesa. As últimas tropas reacionárias já se haviam recolhido a Lisboa sob a pressão da esquadra brasileira nas águas baianas. Depois de grandes e pequenos e médios conflitos, as esquadras brasileiras, então, se sobrepõem às esquadras portuguesas e elas retornam para Lisboa, já sendo derrotadas, já não tendo mais o que fazer. No Rio de Janeiro, transbordavam esperanças em todos os corações, mas os estadistas topavam com dificuldades para a organização estatal na Terra do Cruzeiro. A Constituição, depois de calorosos debates e dos famosos incidentes dos Andradas, incidentes que haviam terminado com a dissolução da Assembleia Constituinte e com o exílio desses notáveis brasileiros, só fora aclamada e jurada justamente naquela época, de 25 de março de 1824. Então, em 1824, já em março de 1824, março é sempre um mês de transformação, principalmente aqui no Brasil, proclama-se a primeira Constituição brasileira. Depois de algumas lutas partidárias, a luta partidária, então, se esquenta, cria-se logicamente aquele jogo de histórias políticas, vamos dizer assim, e os Andradas então são exilados, eles ficam 6 anos fora do Brasil, depois eles voltam, e a Constituição então consegue se estabelecer depois dessa luta mais partidária do que mesmo dentro da ideologia do momento que estava ali. Nesse dia, findava a mais difícil de todas as etapas da independência, e o coração inquieto do primeiro imperador podia gabar-se de haver refletido, muitas vezes naqueles dias turbulentos, os ditames dos emissários invisíveis, que revestiram as suas energias de novas claridades,
para o formal desempenho da sua tarefa nos primeiros anos de liberdade da pátria. Então, Dom Pedro, que tinha que negociar, fazer todos os trabalhos de mediação política e também de energia de controlar a situação, como líder máximo do país, passou por várias dificuldades, mas ele poderia saber intimamente, ter o prazer de ter sido aquele que refletia os principais pensamentos da espiritualidade superior na condução da política brasileira. Recebendo as confidências de Ismael, que apelava para a misericórdia infinita, considerou o Senhor a necessidade de polarizar as atividades do Brasil no centro de exemplos e de virtudes para modelos geral de todos. Chamando Longinos, a sua presença falou com bondade. E aí, naquele momento que Jesus conversa com Ismael, ele tinha que ter alguém dos seus emissários superiores, algum espírito superior que fosse trabalhar intimamente o sentimento de amor, o sentimento de paz, o sentimento de fraternidade. E assim, todos deveriam procurar construir intimamente, construir um sentimento de amor, um sentimento de misericórdia, um sentimento de paz dentro da nação brasileira. E por isso tinha que vir alguém já com essas conquistas. E ele chama então Longinos. E Longinos é aquele mesmo, aquele que perpassa Jesus com uma lança naqueles momentos finais, mas era para aliviar as suas dores e os seus sofrimentos, que poucas pessoas entendem dessa forma. E ele então, depois de várias outras encarnações, passando por provas e expiações necessárias à depuração do seu sentimento, é chamado por Jesus para uma etapa importante e que seria definitiva para o seu processo de evolução. Vejamos. Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos e, inspirando a Ismael e seus companheiros do infinito, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território. Então, grupos de espíritos superiores, trabalhando com Jesus e por Jesus, evitou a pilhagem e a fragmentação do território brasileiro durante todo aquele processo, cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento no planeta, como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Então, a nossa responsabilidade como brasileiro é pulsar constantemente um sentimento de paz e uma paz indestrutível pelo mundo, uma solidariedade coletiva, todos nós somos solidários uns com os outros no mundo inteiro, porque Jesus não pode ficar nos pagiando o tempo todo. Aprendamos, pois, então, a desenvolver esse sentimento de paz, a ter esse sentimento de paz, a construir um sentimento de solidariedade, para que todos possam sentir esses sentimentos. Bem sabes que os povos têm a sua maioridade, como os indivíduos, e se bem não os percam de vista, os gênios tutelares do mundo espiritual, faz-se mister, se lhes outorgue toda a liberdade de ação, a fim de aferirmos e aproveitarmos as lições que lhes foram prodigalizadas. Aí vem a questão de cada um de nós temos a nossa maioridade, como povo, como nação e também como indivíduos. Lembrando que somos espíritos milenares, temos milhares e milhares e milhares de anos de existência. Nós já vimos o estudo Os Exilados da Capela, vimos A Caminhos da Luz e agora estamos vendo o Brasil, coração do mundo, mostrando todo o trabalho, toda a dificuldade na edificação do amor, da misericórdia, nos corações humanos em geral aqui na Terra. Jesus, primeiramente, seleciona aqueles espíritos mais capazes de entender um Deus único e entenderem o Deus único, a importância de divulgar entre o povo o Deus único, porque os outros, mesmo que entendessem, apenas compartilhavam das ideias nos restritos recintos dos templos. Para a população, para as massas,
colocavam uma série de deidades para confundi-los as mentes e melhor dominá-las. Então, ele reúne em Israel um grupo de espíritos para trabalhar, então, para a sua vinda, para que o teu evangelho pudesse ser sedimentado naqueles corações. E poucos entendem, poucos cumprem verdadeiramente a sua missão. Primeiro, fizeram muito bem feito o estabelecimento da ideia fixa no Deus único, mas na hora de compreenderem todas as profecias, todos os ensinamentos para darem o passo à frente na divulgação do Evangelho daquele que veio ao mundo para nos dar o caminho da redenção, se perderam e se enveredaram por outros caminhos árduos que levou aqueles espíritos a passarem por muitos sofrimentos. Logicamente que a maioria deles já se depuraram, já seguiram por outras etapas evolutivas, assumem hoje outras responsabilidades. Porque o mundo é cíclico, mas o problema são as ideias fixas que ficam, as egrégoras criadas e alguns oportunistas que tentam trabalhar essas egrégoras em proveito próprio, criando sofrimentos ainda maiores para si. E aí, a partir desse momento, Jesus tenta levar o Evangelho para Roma. E de novo, Roma falha na divulgação do Evangelho. Mas pelo menos o Evangelho espalha-se pelo continente europeu e pelo norte da África. Mais tarde, 1500 anos depois, Jesus de novo começa a reunir na América do Sul, principalmente no Brasil, aqueles espíritos mais endividados, mais compromissados com a lei, mas também, por tudo isso, aprenderiam a sedimentar mais o Evangelho em seus corações. E aí, sedimentar o Evangelho no coração tem uma série de atitudes que nós devemos tomar, uma série de observações que nós devemos fazer, que é reflexão íntima conosco mesmo, perante a nossa consciência, perante a espiritualidade superior. Então todos nós temos essa responsabilidade. E aí que Jesus fala de aferir valores para o aproveitamento das lições. Quais valores nós estamos aferindo aqui na nossa vida para aproveitarmos as lições? É importante entendermos isso. Sente o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Pergunta Jesus a Longinos. Imagine como sente esse pobre espírito diante de tamanho peso de responsabilidade. E não era uma missão muito simples. Senhor, respondeu Longinos, num misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança. Bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir a causa das vossas verdades sublimes na face triste da terra. Então, ele mostra para Jesus que ele tinha disposição, já tinha lutado várias encarnações após a crucificação e que Jesus já conhecia as suas disposições de cumprir essas verdades sublimes na caminhada evolutiva. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios, no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que sufocavam, naquele tempo, minha alma. Então, naquele momento, movido pelos espinhos da vaidade, cuidado com a vaidade, ele, então, deixa suas impenitências, toda a sua invigilância aflorar e toma atitudes não muito dignas. Mas lembre-se, todos que participaram da crucificação de Jesus, da condenação de Jesus, só reencarnam em grandes missões. Tem vários livros contando essas histórias. Assim, é com indizível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericórdia. Seja qual for o gênero de serviços que me forem confiados, acolherei as vossas determinações com um sagrado ministério. E aí, Longinos começa a abrir seu coração para ser receptivo a todas as determinações do Mestre. E aí ele sabe que trabalhar para Jesus é uma coisa complicada. Pois bem, redarguiu Jesus, com grande piedade. Aquele olhar magnânimo, sereno,
já lendo tudo o que iria lhe acontecer ao longo da sua existência, já tendo compaixão daquele espírito naquele momento, mas lhe passa as atribuições. Essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. A tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamentos. Trabalhar para Jesus. Pergunta o Chico como é. Ou avaliem a biografia do Chico e saberão o que é trabalhar para Jesus. A tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncia e devotamento. E todos nós brasileiros temos que aprender a renúncia e o devotamento ao Cristo. Serás imperador do Brasil, até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Então tem um limite. Será o imperador, mas dentro de um limite. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos, a todos os filhos da nação brasileira. Não é beneficiar A ou B ou C. E é uma tarefa difícil agir com equanimidade dentro do mundo político. Não é preciso encarecer os teus olhos a delicadeza e sublimidade desse mandato, porque os reis terrestres, quando bem compenetrados das suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sentem nas suas coroas efêmeras o peso maior que o das algemas dos forçados. Forçados são aqueles que trabalham, os presos que trabalhavam na época forçada, os escravos, os servos. Então a coroa pesava mais do que as correntes, as algemas do trabalho escravo. Desde que você tinha compenetração da sua tamanha responsabilidade, sua consciência de que suas ações interferem na vida de centenas de milhares de pessoas. Não é fácil liderar uma nação dentro do mundo político cheio de partidarismo, de ideais utópicos e às vezes também ideias corruptas e malsãs. Cada país tem os seus cravos, os seus espinhos a vencer, porque o egoísmo daqueles que detêm muito poder ou muito dinheiro é algo extremamente perigoso para quem detém esse poder e esse dinheiro, porque as ações deles terão peso sobre milhares de pessoas, quiçá milhões. A autoridade, como a riqueza, é um patrimônio terrível para os espíritos inconscientes dos seus grandes deveres. Ó humanidade! Se os seus ricos, se os seus poderosos soubessem o tamanho das suas responsabilidades, o peso que isso representará nos futuros que vos esperam, leiam o romance do Rochester e saberão. Mariluza Moreira Vasconcelos. Porque são romances que mostram as autoridades egípcias e romanas nas suas encarnações posteriores. Dos teus esforços se exigirá mais de meio século de lutas e dedicações permanentes. Inspirarei as tuas atividades, mas considera sempre a responsabilidade que permanecerá nas tuas mãos. Então Jesus vai estar sempre inspirando as suas atividades, intuindo do que deve fazer, do que não deve fazer, mas a responsabilidade sempre está na mão de quem faz. Já falamos em outros estudos que algumas situações podem nos impedir de tomar as perfeitas atitudes e nos complicarmos em futuras existências. Ampara os fracos e os desvalidos. Corrige as leis despóticas e inaugura um novo período de progresso moral para o povo das terras do Cruzeiro. Ampare os fracos e desvalidos e corrige as leis despóticas e inaugura um novo período de progresso moral para o povo nas terras do Cruzeiro. Então é um momento que todos nós temos que refletir como temos agido no amparo aos mais fracos, aos desvalidos, e se estamos criando as leis mais justas para amparar a todos, sem distinção.
institui por toda parte o regime do respeito e da paz no continente. E lembra-te da prudência e da fraternidade, que deverá manter o país nas suas relações com as nacionalidades vizinhas. E aqui Jesus já prevendo Paraguai e Argentina. Alerta-o. Fraternidade na relação com os vizinhos. Cuidado com a hostilidade entre os vizinhos, com as consequências sobre suas próprias cabeças. Que a recomendação é de Jesus. Não é minha, não é do Chico, não é do Humberto de Campos. Jesus falando para Longinos, e falando para Longinos, ele está falando para todas as autoridades brasileiras. Nas lutas internacionais, guarda a tua espada na bainha e espera o pronunciamento da minha justiça, que surgirá sempre no momento oportuno. As brigas internacionais são deles, não são nossas, diz Jesus a Longinos. Fisicamente consideradas, todas as nações constituem o patrimônio comum da humanidade. Então, cada nação é um patrimônio da humanidade que deve ser respeitado. E, se algum dia for o Brasil menosprezado, saberei providenciar para que sejam devidamente restabelecidas os princípios da justiça e da fraternidade universal. Procura aliviar os padecimentos daqueles que sofrem nos martírios do cativeiro, cuja abolição se verificará nos últimos tempos do teu reino. Aí, se alguém tentar prejudicar o Brasil, tentar alguma atitude para prejudicar a nação brasileira, mãos poderosas e superiores abaterão sobre eles e se arrependerão amargamente da intromissão onde não foram chamados. A palavra de Jesus. Cada um respeite, reflita, pense 3 vezes, se precisar, pense outras vezes. A justiça divina se dá no momento oportuno. Sempre o Cristo terá o momento de executar a sua justiça, a justiça de Deus. Lembremos quando ele fala para Ismael que o cuidado que Portugal deveria ter, fala para Eliú também o cuidado que deveria ter, e Portugal pisa na bola com a escravidão dos negros, com crueldade, e aí, lá na frente, Portugal passa por um perrengue muito grande, e podemos dizer que nunca mais se levantou tal qual tinha possibilidades de agir em todo o mundo. Não vamos condenar, logicamente, Portugal. A atitude de alguns homens, de algumas pessoas, levaram a toda uma nação passar por situações humilhantes em vários momentos, em várias épocas da humanidade. E sendo um dos países mais ricos do mundo, hoje é um dos mais pobres do mundo, apesar de estar na Europa. Tuas lides terminarão ao fim deste século, e não deves esperar a gratidão dos teus contemporâneos. Ao fim delas, serás alijado da tua posição por aqueles mesmos a quem proporcionares os elementos de cultura e de liberdade. Você oferece a cultura, oferece a liberdade, você os ajuda, e num dado momento eles agirão com grande ingratidão contra vós. Como eu disse no início do estudo, trabalhar para o Cristo não é uma tarefa fácil, não é para principiantes. É para quem já experienciou e experimentou largas jornadas de dor e sofrimento. As mãos aduladoras que buscarem a proteção das tuas voltarão nos teus palácios transitórios para assinar o decreto da tua expulsão do solo abençoado, onde semearás o respeito e a honra, o amor e o dever, com as lágrimas redentoras dos teus sacrifícios. Contudo, amparar-te-ei o coração nos angustiosos trânsitos dos teus últimos resgates, no planeta das sombras. Ali naqueles momentos difíceis, que Jesus já está mostrando a hora que iriam dar o golpe para fazer a proclamação da República e expulsá-lo do Brasil, Jesus estaria com ele, amparando, fortalecendo aquele seu amor. Mas ele sabia que o planeta das sombras e da dor
estaria ali naquele momento cobrando de Longinos, ou talvez oferecendo a Longinos, uma sagrada oportunidade de renúncia e de cooperação com os trâmites do desejo dos homens para o restabelecimento de uma nova etapa evolutiva. Nos dias da amargura final, minha luz descerá sobre os teus cabelos brancos e santificando a tua morte? Conserva as tuas esperanças na minha misericórdia, porque se observares as minhas recomendações, não cairá uma gota de sangue no instante amargo em que experimentares o teu coração igualmente trespassado pelo gládio da ingratidão. Então, naquele momento de transição da monarquia para a república, nenhuma gota de sangue. Apenas a dor, o sofrimento e as lágrimas. Desde que ele mantesse fiel e confiando na misericórdia do Senhor. A posteridade, porém, saberá descobrir as marcas dos teus passos na terra, para se firmar no reteiro da paz e da missão evangélica do Brasil. Cada um no seu momento apropriado, cada um no seu momento aprazado, passará pelas lições e pelas recomendações necessárias ao aprimoramento dos seus sentimentos, ao aprimoramento das suas leis, ao aprimoramento dos seus ideais superiores. Longinos recebeu com humildade a designação de Jesus, implorando o socorro de suas inspirações divinas para a grande tarefa do trono. Logicamente, quando esse livro está sendo escrito, Dom Pedro I está aqui nas lutas da nova etapa, mas mais para frente a gente fala sobre isso. Vamos lá. Então, Longinos ali pede simplesmente a Jesus que o inspire para que ele possa cumprir aquelas tarefas necessárias à sua redenção, mas também ao equilíbrio das terras do cruzeiro. Não é para os outros países se sentirem inferiores nem diminuídos. É para olharem para o Brasil com um novo sentimento, com novos olhos, com novos ideais, sabendo que todos têm a responsabilidade de preservar o Brasil de ações nefastas. Todos têm essa responsabilidade. Ele nasceria no ramo enfermo da família dos Braganças, mas todas as enfermidades têm na alma as suas raízes profundas. Se muitas vezes parece permanecer a herança psicológica, é que o Sagrado Instituto da Família, dentro da lei das afinidades, frequentemente se perpetua no infinito do tempo. Os antepassados e seus descendentes, espiritualmente considerados, são, às vezes, as mesmas figuras sob nomes vários, na árvore genealógica, obedecendo aos sábios dispositivos da lei de reencarnação. Então, os Braganças tinham doenças marcadas em seus corpos físicos pelos problemas também psíquicos que guardavam em si. E antepassados e descendentes estão normalmente interligados pelos séculos de reencarnação após reencarnação, em variados palcos, mas dentro das mesmas perspectivas de trabalho juntos. Lembra-se que aqui coloca-se as duas palavrinhas, às vezes. Então, dentro das famílias, às vezes, somos espíritos que passamos pelos experimentos e experiências dentro de um processo evolutivo necessário ao nosso crescimento espiritual. Foi assim que Longinos preparou a sua volta à Terra depois de outras existências tecidas de abnegações edificantes em favor da humanidade. Então, em várias etapas da sua vida, passou existências em benefício da humanidade, mesmo que tenham sido anônimas. E ele prepara então a sua volta à Terra e vem no dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro. Nascia de Dona Leopoldina, a virtuosa esposa de Dom Pedro, aquele que seria, no Brasil, o grande imperador, e que, na expressão de seus próprios adversários, seria o maior de todos os republicanos da sua pátria. Então, Longinos, como Dom Pedro II, filho de Dona Leopoldina, essa grande missionária, esse grande anjo,
que foi trazido para as terras brasileiras para colocar aqui um ideal de amor para essa pátria. Um ideal que, se Dom Pedro I tivesse tido naquele momento a sensibilidade de ouvi-la, certamente muitas coisas seriam diferentes. Talvez não era para ser, mas era para começar a implantar ali sentimentos e ideais superiores. De toda forma, esse anjo tutelar também, certamente, grande missionário do Brasil, traz ao mundo Dom Pedro II, que torna-se um dos maiores republicanos da pátria, porque todo o seu trabalho vai acontecendo inspirado por Jesus. E assim, nesse momento, pedimos a todos os líderes mundiais, e principalmente aos seus protetores, aos anjos tutelares de todos os países: inspirem os seus tutelados, respeitem a nação brasileira. Ó pobres homens, não sabeis o que é transgredir as leis divinas, tendo em mãos tamanha responsabilidade. Vocês, que se sentem poderosos no mundo, lembrai-vos das palavras de Jesus a Públio Lentulus: suas riquezas são muito miseráveis, seus poderes nada representam perante a grandeza de Deus. Respeitem a nação brasileira. Que as bênçãos de Jesus desçam sobre todos nós, principalmente sobre todos os líderes mundiais, para que compreendam o tamanho de suas responsabilidades em suas mãos, para que compreendam o tamanho do dever a cumprir frente à própria consciência, e para que os nossos amanhãs sejam de paz e luz, caminhemos todos unidos no sentimento de amor e de paz uns pelos outros, porque todos somos filhos de Deus. Todas as nações são patrimônios da humanidade. E todos devemos nos respeitar mutuamente para a grande construção de uma manhã de luz, de paz e de fraternidade. Jesus, abençoa-nos, Senhor. Jesus, ilumine-nos, Senhor. Jesus, abençoe-nos, Senhor. Jesus, ilumine-nos, Senhor. Dai-nos a paz, dai-nos a harmonia, dai-nos a compaixão e a solidariedade. Lançai sobre essa humanidade tão sofredora, Senhor, as tuas bênçãos, a tua luz, a tua misericórdia, para que possamos compreender o tamanho das nossas responsabilidades frente à nossa consciência, frente aos nossos próprios atos, na construção de um mundo melhor para amanhã. Quantas almas transviadas pelo mundo, Senhor! Tantas almas afundadas no mundo de ignorância, e por buscarem um prazer efêmero, acabam construindo dores acerbas para suas almas. Derramai, Senhor, sobre esses pobres espíritos as bênçãos do teu amor, as bênçãos da tua luz, as bênçãos da sua misericórdia. Ilumine-os, Senhor, abençoai-os, para que o manhã de luz possa envolver a todas essas almas, a todos esses espíritos.